E aí pessoal, beleza? Aqui é um canal aqui que eu vou criar só para mostrar algumas coisinhas que eu ando estudando. E uma dessas coisas é o jogo League of Legends, sabe? Eu tô jogando um pouco algumas partidas, joguei agora umas três, agora à noite. E eu quero falar como é que está sendo esse tipo de aprendizado, né? Aqui já foram duas derrotas. A primeira derrota foi um erro mecânico no early game também, como vocês vão ver que aconteceu um erro também que, nesse caso, eu me responsabilizo. Aconteceu um erro enorme no early game desse jogo, que acabou esnobando a partida e a culpa foi minha. E no game passado também, mas vamos focar nesse aqui. Basicamente, eu sabia que o treinamento... Deixa eu dar uma olhada aqui até numa coisa. Eu vou colocar... Quando o cara colocou o ARD aqui, ele tem até esse campo de visão aqui. Aí o que eu fiz? Eu fiz o head dessa forma aqui. Eu quero dar até uma olhada. Pra ver o que eles viram. O trio da manhã vem aqui. Tô com a visão nesse ponto aqui. Aí pra eu poder tentar drenar aqui essa visão dele. Drenar não, né? Mas. Não sei, né? Eu tentei fazer de uma forma. Vamos ver se eu apareço. Eu apareço. Apareci na visão da área, eu não sabia. Eles tinham conhecimento que eu tava aqui. Eu tentei, tipo, vai estar fazendo essa bucha aqui. Mas aí os caras estavam muito ligados, bastante ligados na minha ação. Enfim, eu fiz o PF normal, eu apareci, agora eu sei que aparece. Vou voltar pra minha visão. Fiz o PF pro top porque eu achei que Renekton ganharia essa lane fácil, só que não tão fácil se ele morreu uma vez. Mas Renekton ele ganha de impressão anyway. Aí tá meu erro, né? O que me fez tomar essa decisão aqui a começo? A começo foi o quê? Eu achei que o Tryndamere fosse cortar direto pro top, pra matar o Renekton. Só que aí, tipo, isso seria uma das decisões. Entendeu? Vamos analisar todas as decisões, né, que o Tryndamere poderia fazer. E aí eu acho que até isso poderia ser colocado em algum ponto de disciplina em relação ao que eu tenho que fazer na jungle, e as minhas decisões é baseada também no que o jungle inimigo pode estar pensando e o que ele tem de possibilidade. Parando para analisar, o que o Tryndamere poderia fazer? Ele poderia me invadir, só que eu acho que seria um pouco troll, porque meu mid tem pressão, meu top com certeza tem pressão, motor de TP e acho que eu comprou até item, né, e tal. E só que então isso não seria uma possibilidade na minha cabeça. Aí a segunda possibilidade seria ele cortar direto para matar o Renekton. E isso foi até, acho que no momento que eu fiz isso, foi um erro de não ter olhado o minimap, não ter visto a vida do Rengar. Na verdade, eu vi a vida do Rengar, mas na minha cabeça eu não pensei na possibilidade de que o Renekton poderia dar double kill. Né? E aí eu poderia ter dado essa possibilidade do Tryndamere ir direto pro top, eu poderia fazer a seguinte jogada. Ou eu poderia ir por aqui, né? E ficar em alguma bush aqui de trás. Ou eu ficaria aqui nesse mato, que é o mato da Tribush. Ficaria na Tribush. Só que eu acho que ia dar tempo de, nessa situação, né, nesse caso, se o Tryndamere inclinasse direto, esquipasse os campos dele e fosse direto aqui para tentar matar o Renekton, isso seria o que? O Renekton só. Quer dizer, o Tryndamere só poderia vazar. Eu chamaria o Renekton aqui, sei lá, pra gente fazer esses crugs aqui.
não sei. Então, fazer os crugs, volta, pegou vantagem de campo e é isso. Isso poderia ser uma possibilidade. A segunda possibilidade, eu poderia vir aqui em alguma dessas busts aqui e baitar o cara. Só que aí eu ia estar flipando o jogo, poderia estar perdendo tempo. Então isso poderia ser uma decisão ruim. A melhor decisão, na minha opinião, nesse sentido, seria o quê? O Renekton puxar, sabendo que eu já tenho informação que o Tryndamere começou no top. Pingaria aqui, ó, vaza, e vou pingar meus campos. Porque dessa forma, na minha opinião, eu não perderia tempo esperando o cara, meu eventual gank, que olhando a situação do top, eu acho que o Tryndamere nem seria louco de gankar o Renekton com o Rengar com essa vida aqui. Pra tentar fazer uma play, né? Porque o Rengar tem aquele escudo, aquela cura roubada. Enfim. Mas o jogo mais safe seria eu só ter clinado mesmo, velho. Mas não sei o que tem na minha cabeça que eu quis fazer isso aqui. Foi a cagada que fodeu o jogo. Eu pensei em dar dive no Rengar. Nesse momento, eu juro pra vocês que eu esqueci que o Tryndamere, isso foi uma desatenção, que o Tryndamere tinha começado no bot. Isso foi um erro. Aí o que eu vi aqui? Não, o Tryndamere começou aqui no top, não vai dar pra dar dive. Não olhei também que meu Renekton tava recuando aqui, nesse caso faz sentido, né? Eu só deveria ter saído e vazado, velho. Sei lá, metido um flash aqui, então só ter voltado, aceitar que eu perdi tempo, que o Tryndamere ia ter na frente de mim. Também tem essa questão, né, de esse tipo de jogada, acho que é o win para o Tryndamere. No caso, clinar todos os campos também, e não engankar. Porque se eu aparecesse aqui, ele ia estar dando shadow, enfim, ele não ia dar nada pro Rengar dele, ia estar dando cover. Se eu não aparecesse, ele poderia tentar gankar, mas eu teria que confiar que o meu top lane não ia avançar tanto assim. E eu acho que 2v2 nessa situação aqui a gente ganhava. No caso, se eu clinasse e fosse direto aqui para essa bush aqui. Foi um erro muito ruim. A jogada mais clean seria olhar se meu Renekton tá com muita vida, como é que a situação top lane inimigo, cleanar minha jungle, sabendo que o top lane tá com pouca vida, né? E meu Renekton também. E tá sempre atento no mapa, claro, né? Cleanar minha jungle, eu ter tempo para ficar aqui na bush, e talvez aqui se ele pegasse pressão, pegasse um pouco de pressão, sei lá, joga em 2, 3 waves, a gente poderia até tentar divar o Rengar, que iriam dive arriscado, porque ele também poderia estar aqui, mas poderia também estar no Rio, enfim. Se for para arriscar, arrisquemos sabendo onde está o jungle inimigo e sendo tipo um risco baixo de dar merda, entendeu? Então é isso. Esse foi meu erro de ter skipado meus campos e ido direto tentar dar dive no Tryndamere, sabendo ou então esquecido que o Tryndamere poderia estar na topside. E nos campos, sei que tem que tirar dos campos, com esse boneco aqui, que é um bonequinho early game, ou late game. E nos campos, pinga pro Renekton sair, tem tempo no mapa, você pode tentar fazer alguma jogada, nesse caso na minha strong side, que é o top. Então é isso, galera, valeu, uma reflexão aqui.